É realmente o gatinho mais fofo de todo o universo. Ela até aprendeu a destruir a casa com seus irmãos. Ela se esgueirou por um buraco de gato para brincar na mansão vizinha. Quem poderia imaginar que o vizinho ao lado era, na verdade, Sua Majestade o Dragão Negro do Império das Feras Estelares? O gatinho mal mostrou sua cabecinha. E deu de cara com um par de olhos dourados e brilhantes, maiores do que ela. Lily ficou tão assustada que virou de costas. E imediatamente caiu de costas, desmaiada. O dragão negro Almer também ficou surpreso. Ele se apressou em retomar sua forma humana. Inicialmente, ele só queria fazer uma entrada imponente. Mas como esse pequeno ser podia ser tão medroso? Quando Lily abriu os olhos novamente, ainda estava um pouco desorientada. Você acordou? A voz ao lado dela a assustou tanto que todo o seu pelo se arrepiou. Então ela viu um rosto familiar. Miau. Almer. Que bom te ver. Lily tinha duas bolsinhas de lágrimas nos olhos. Ela se forçou a se enroscar nos braços de Almer. Você viu um monstro tão preto assim? E além disso, ele é tão grande. E os olhos dele são enormes. E dourados e brilhantes. Hein? Dourados e cintilantes. Os olhos de Lily cruzaram com os de Almer. Uma expressão de dúvida surgiu no rostinho do gato. Almer também a olhou, inocente. Quanto ao que ela dizia, Almer fingiu não entender. Que monstro! Ele não sabia. Ele era apenas um bom samaritano que havia trazido um gatinho desmaiado de volta. Encostada no peito quente de Almer, Lily acabou se acalmando. Então, ela percebeu tardiamente que ainda estava com aparência de gatinho. Ah não, ah não! Devo voltar a ser humana agora? Mas essa posição é tão constrangedora. Almer não se importava com suas preocupações. Ele pegou o gatinho nos braços e sentou-se à mesa. Na mesa, havia um prato de deliciosos peixinhos secos. Um aroma irresistível e intenso entrou direto no nariz do pequeno gato. Mandei preparar especialmente para você. Prove um pouco. Não sei se foi porque os peixinhos secos cheiravam bem demais, ou porque o sorriso de Almer era bonito demais. De qualquer forma, quando Lily se deu conta, já estava comendo o quinto peixinho seco que Almer lhe dava. Ela até soltou um ronronar suave e tranquilo. Almer sentiu como se uma patinha lhe arranhasse o coração. Ele teve uma grande vontade de pegar o gatinho e acariciá-lo. E, sem saber por quê, teve vontade de afundar o rosto na barriguinha macia dela. Mas teve medo de assustar a criaturinha. Seu olhar demonstrou leve decepção. Como diabos posso conseguir esse gatinho para criá-lo? E se pedíssemos ao Marechal Juan para nos bater e fingir um acidente? Lily não sabia nada dessa ideia perigosa. Ela soltou um pequeno arroto. Lambeu as patinhas, um pouco envergonhada. Acabará de se lembrar de que esse amigo que acabará de conhecer era, na verdade, o imperador do Império das Feras Estelares. Será que é apropriado deixar-se alimentar assim por Sua Majestade o Imperador? Almer já tinha preparado uma explicação. Na verdade, tenho algo a te pedir. Ele apontou para o nó chinês que usava. O presente que você me deu da última vez. Eu gosto muito dele. Espero que possa fazer mais alguns para mim, para combinar com minhas pedras preciosas. Lily finalmente aproveitou a oportunidade e retomou sua aparência humana. Os dois, um grande e outro pequeno, estavam sentados frente a frente à mesa, tomando chá com leite. Só então Lily soube que esse respeitável imperador era, na verdade, um verdadeiro azarado. Você não sabe. Desde pequeno, nunca tive sorte. A flor de íris que a tribo das plumas me deu morreu em menos de um dia no meu palácio. O peixe colorido, mascote que a tribo dos mares me ofereceu, estava bem durante a viagem. Mas assim que chegou à minha casa, virou de barriga para cima e começou a espumar pela boca. Por várias vezes isso quase causou um incidente diplomático. Lily, segurando uma xícara de chá com leite, ouvia. Sua expressão ficava cada vez mais compassiva. Por isso, mais tarde, as outras raças pararam de me oferecer seres vivos. E começaram todas a oferecer pedras preciosas diversas. Almer olhou para Lily com ternura. Por isso espero que aceite esta safira como presente pelo nosso segundo encontro. Afinal, além disso, não tenho mais nada para te oferecer. Lily ficou tonta com suas palavras. Sentia confusamente que algo estava errado. Mas mesmo assim, aceitou, toda confusa. Os dois ainda conversaram animadamente por muito tempo, enquanto Almer calculava como mantê-la por mais tempo. Ele ainda usava seu uniforme militar. Era evidente que ele havia acabado de voltar do Ministério da Guerra.
Depois pediu que embalassem os bolinhos para que Lili os levasse. Almer observou as silhuetas do pai e da filha se afastando. Ele esfregou o queixo com um ar astuto. Quer em forma humana ou em forma de fera estelar, aquela pequena criatura. Era exatamente o seu tipo. Mudar-se para ser vizinho do Marechal Juan foi, sem dúvida, a escolha certa. Do outro lado, Lili já havia se esgueirado pelo túnel para pegar a bola. Depois contou tudo ao pai, inclusive como desmaiou ao ver o monstro. Juan Xiao fez uma pausa. Como era esse monstro? Encolhida contra o pai, Lili pensou com atenção. Uma armadura de escamas negras cobria todo o seu corpo. Sua cauda parecia um pouco com a de uma serpente. E ele tinha grandes asas negras. A boca de Juan Xiao se contraiu. Ele já havia identificado o responsável por tudo isso. Sua Majestade, uma pessoa com mais de 100 anos. Ainda conseguiu assustar uma criança. Realmente impressionante. Entre proteger a reputação de Sua Majestade e a de sua filha, Juan Xiao escolheu a segunda opção sem hesitar. Era a forma de fera estelar de Sua Majestade. Ele tem um lado um pouco estranho. Você não precisa se preocupar com ele. Era realmente Almer. Lili não pôde evitar de levar as mãos ao rosto. Na verdade, ela já tinha algumas dúvidas antes. Mas Almer é realmente gentil. Ele mesmo tem tantos infortúnios. Além disso, ele me deu belas pedras. No começo, achei que fossem valiosas demais. Mas ele disse que tinha muitas. Por isso ele costuma dar joias aos outros. Ah, PFF. Ele não costuma dar nada. Juan Xiao teve que se segurar repetidamente, para não xingar na frente da filha. Um tipo de dragão que nunca dá nada em troca. E ainda por cima oferece joias? Nem uma presilha conseguiríamos arrancar deles. Depois, ele ficou em silêncio, olhando Safira que a filha tirou. Era uma pedra do mar fantasma que só os reis das sereias podem possuir. Mesmo na coleção de Sua Majestade, é um verdadeiro tesouro. Isso fez Juan Xiao ficar em alerta. O que Sua Majestade realmente quer? Ele respirou fundo e aconselhou a filha. Sua Majestade tem muitas tarefas todos os dias. Então não devemos incomodá-lo. Lili assentiu, mostrando que entendeu. Juan Xiao ficou muito aliviado. Ele ainda tinha muita confiança em sua filha. O brilhante marechal esqueceu uma coisa. Sua filha era muito sensata. Mas certo imperador era bastante rebelde. No dia seguinte, Ji Xiao foi ao Ministério da Defesa. Lili estava em seu pequeno ninho no cesto suspenso perto da janela. Balançava sua grande cauda, sonhando confortavelmente. O mordomo entrou com uma expressão de constipação. Atrás dele estava Almer, com um sorriso radiante. Bom dia, Lili. Vim devolver o que você esqueceu ontem. Dizendo isso, Almer tirou uma bela bola de vime. Lili olhou para a bola de vime. De repente se lembrou do incidente de ontem, quando desmaiou. Ela lançou um pequeno olhar de reprovação para Almer. Depois desviou o olhar, envergonhada. Afinal, foi ela quem se esgueirou primeiro na casa dos outros. Almer fingiu não notar o olharzinho do gatinho. Como se joga isso? Nunca vi uma bolinha assim. Chama-se bola de rata. Fui eu que fiz. Explicou Lili com voz doce e infantil. No fim, ela nem sabia como acabou parecendo um gato de pelúcia. E começou a jogar bola com Almer. Os olhos grandes e brilhantes do gatinho olhavam para o dragão negro à frente. Ele claramente havia reduzido o tamanho de propósito. Mas, para Lili, ainda era grande demais. Lili hesitou por um momento. Depois lançou a bola de rata. Viu-se Almer balançar levemente a cauda. A bola de rata virou uma estrela cadente no céu. E desapareceu num instante. Lili deu um tapinha na própria testa. Como ela pôde ser convencida a jogar bola com Almer? Aquilo foi apagado. Um gato e um dragão se olharam nos olhos. Por fim, Almer balançou a cauda. Lili, vou te deixar sentir a sensação de voar. Lili leu esse significado em seus olhos. Antes que percebesse, o dragão negro abriu as asas e levantou o voo. Ao mesmo tempo, agarrou a pequena bola de pelos com uma pata. O mordomo, que saía com os bolos, viu a cena e soltou um grito desesperado. Senhorita! Ele até teve o pensamento sacrílego de jogar o prato em Sua Majestade. No entanto, com sua experiência em voos de asa delta com o irmão, Lili não estava particularmente assustada. A pata do dragão negro era grande. Almer também era muito cuidadoso. Depois de atravessar as nuvens, ele voou em linha reta. Lili até conseguia afastar as garras de Almer e esticar a cabeça para admirar a paisagem. Miau! Então é assim acima das nuvens. Aquelas nuvens ali parecem um cachorrinho.
Dava para ver que a pequena ficava cada vez mais animada. Almer decidiu levá-la para dar um passeio. Mas logo à frente, uma sombra negra carregada de relâmpagos se aproximou. O dragão negro fez uma parada brusca no ar. Bateu as asas e deu meia volta para fugir. Droga! Está voltando! Ele sabia. Havia voado tanto tempo hoje sem nenhum azar. Chegou a pensar que sua sorte tinha mudado. O astuto imperador dragão negro para acariciar um gato. De propósito, fez a bolinha dourada do gatinho voar. Depois, sem mais delongas, voou para buscar. O mordomo, vendo isso, entrou em pânico e pulou no lugar. Nem mesmo o imperador consegue tirar, afinal. E se isso assustasse sua pequena dama? No entanto, Lili, levada pelos ares, estava muito animada. Suas patinhas arranhavam o ar, olhando ao redor. Miau. Então é isso, a sensação acima das nuvens. Mas antes que pudesse ver a paisagem ao redor, de repente, uma sombra negra coberta de relâmpagos se aproximou. O dragão negro fez uma parada de emergência no ar. Droga! Num momento de empolgação, esqueci minha má sorte. Lili se surpreendeu com seu movimento. Desculpe, Almer. Será que te incomodei ao me mover? Não. Esconde-se primeiro. Armel já está acostumado a ser atingido por raios. Mas tinha medo de machucar Lili. Todo seu ser estava concentrado em proteger Lili. Justo no momento em que cerrava os dentes para aguentar o raio, viu as nuvens de tempestade à sua frente se abrirem como se tivessem consciência. Elas lentamente abriram um caminho. Armel ficou surpreso. Então, ele mergulhou imediatamente. Um dragão e um gato caíram numa floresta. A chuva parecia cair junto com eles. Armel abriu suas grandes asas. Nenhuma gota de chuva caiu sobre Lili. Além disso, desta vez, sua sorte era incrivelmente boa. Ele rapidamente encontrou uma caverna. A caverna era escura como tinta. Armel empurrou com o pé um monte de galhos secos. Ele abriu a boca e uma chama acendeu, iluminando instantaneamente toda a caverna. Então eles se depararam com um urso-espada que já morava na caverna. Era uma besta estranha que vivia nas florestas da montanha. Suas costas eram cobertas de protuberâncias cúnicas marrons. Percebendo que seu território foi invadido, o urso-espada apenas ia protestar um pouco. Mas, para sua grande surpresa, Armel levantou a cauda primeiro. Uma besta tão grande foi lançada para fora da caverna por ele. Então, gritando, ela fugiu uivando. Lili ficou completamente confusa. Está mesmo certo ser tão flagrante? Armel nem percebeu que estava invadindo o território alheio. Ele varreu alguns resíduos no fogo em alguns golpes. Então, sem que se soubesse de onde, tirou um cobertor limpo e o estendeu no chão. Ele também se transformou em forma humana e sentou-se acariciando o gatinho. O que está acontecendo? Fiquei assustada com esse gato. Dedos longos e finos tocaram suavemente a cabeça do gatinho. Lili piscou os olhos. Não é de se admirar que sua bolinha de lã tenha desaparecido. Essa cauda é realmente assustadora. Quando ela não diz nada, Armel acariciou suas orelhas felpudas. Depois beliscou suavemente suas pequenas almofadas rosas. E sem vergonha, inclinou-se para ela e a beijou. Lili ficou completamente pasma. Papai, tem um malandro aqui. Finalmente, Almer a pegou levantando-a diretamente pelas patas dianteiras. Então, sob o olhar aterrorizado do gatinho, enterrou o rosto em sua pequena barriga macia e cheirou várias grandes bocadas. Miau, miau, miau. O adorável gatinho não sabia onde colocar suas patinhas. Essa pessoa, ele está acariciando um gato. Ele acaricia um gato sem parar, é tão agradável. Não se sabe quanto tempo se passou. Nos pequenos olhos brancos de Lili, Armel beliscou seu pequeno traseiro pedindo desculpas sem muita sinceridade. Desculpe. Ao te ver assim. Não sei porquê, só quero te acariciar. Lili estava deitada em suas pernas, resignada. Não quer mais se mexer. Na verdade, ela não odeia. Porque ela entende bastante bem Armel. Se um adorável gatinho estivesse na frente dela, ela também provavelmente o teria pegado no colo e cheirado bastante. Então acariciou sua barriguinha, toda molinha. Está com fome? Vou caçar. Armel parecia entender os pensamentos de Lili. Ele esfregou a cabecinha do gatinho. Depois levantou-se e desapareceu no véu de chuva. Lili ficou deitada pacificamente em uma pedra na entrada da caverna. Ela não ouvia o som do leve farfalhar misturado à chuva. Não se sabe quanto tempo se passou. Algo roçou seu pé. Lili imediatamente se assustou. Espero que não seja uma cobra. Seus pelos se eriçaram como um dente de leão. Miau, miau, miau.
vai embora rápido. O gato Ragol se animava sibilando. Ele mexeu suas patinhas no ar por um tempo. Ela finalmente viu o que a havia tocado. Sem mais energia alguma. Era uma videira. Lili piscou os olhos. Ela repousou as patinhas um pouco envergonhada. Oh lá lá! Ela se assustou sozinha. Provavelmente era a videira empurrada pelo vento. Lili bateu no seu pequeno peito. Ela deu alguns passos trotando para fora. Pretendia ver se Armel tinha voltado. Não esperava caminhar tranquilamente. De repente, algo a fez tropeçar. Todo o seu pequeno montinho de pelo rolou para fora. Mas ela não caiu no chão, pois inúmeras videiras fluíram para a caverna. As videiras se espalharam pelo chão e a acolheram. Lili imediatamente soltou um miado. Ela não se sentia feliz nem aliviada. Seu pelo se eriçou novamente. O que é isso? Essas videiras estavam vivas. Socorro, socorro, socorro! O pequeno gato imediatamente lacrimejou. Ela tinha acabado de chorar 2 vezes. Lá fora, através da cortina de chuva, ecoou o rugido furioso de um dragão. As videiras que cercavam Lili pararam por um instante. Depois, rapidamente saíram da caverna. Num piscar de olhos, desapareceram. O gatinho tremia segurando a cabeça. No segundo seguinte, ele aterrissou em mãos quentes. Um cheiro familiar chegou até a ponta de seu nariz. O gatinho, todo triste, jogou-se nos braços de Armel. Miau miau pareciam carinhos ou reclamações. Ela quase morreu de medo. Quase acreditei que o gatinho iria desaparecer. Ser engolido por uma bolinha tão macia e achatada. Armel estava ao mesmo tempo irritado e culpado. Ele havia explorado essa região antes de partir. Para garantir segurança, ele até deixou uma escama de dragão. Quem diria que uma planta mutante apareceria tão proativamente? É realmente irracional. Mas quase colocou Lili em perigo. Era realmente culpa dele. Ele acalmou o pobre gatinho por um bom tempo. Não temas, não tenhas medo. Mais tarde, vou te levar para dar um jeito. Eliminar essa planta mutante. Planta mutante. Lili ouviu uma palavra familiar. Suas orelhas se moveram. Ela voltou a ser humana a partir de uma bola de pelos. Então seu olhar caiu no chão. Lá, cerca de 10 frutos negro-violeta estavam espalhados. Pareciam muito com mirtilos. Mas cada pedra tinha o tamanho de um ovo de pombo. Armel também olhou. Bagas. Estranho. Armel estreitou os olhos. A maioria das plantas mutantes era tão mesquinha quanto sua raça de dragão. Mesmo que os frutos amadurecessem até apodrecer no chão, eles não queriam ser pegos facilmente, muito menos serem descuidadas a ponto de deixar frutos tão bonitos no chão. Então, essas coisas foram deixadas intencionalmente por essa planta mutante. Mas como é possível? Lili, nos braços, cheirou. Esses frutos cheiram tão bem. Vendo isso, Armel não pôde deixar de rir. Depois de confirmar que essas bagas negras não tinham problema algum, ele estendeu o fruto. Essas bagas negras são cheias, suculentas e sem sementes. Uma mordida, e ela ficou super satisfeita. Os olhos de Lili brilharam enquanto comia. Armel não pôde deixar de sorrir ao vê-la. Então, com agilidade, cuidou da presa que havia capturado. Ele tirou ferramentas do espaço do seu anel e começou a assar a carne. Lili observava suas ações. Finalmente, fez a pergunta que realmente queria fazer. Por que você é tão gentil comigo? Não era vaidade da parte dele. Realmente, Armel, como imperador, não apenas brincava com ela, mas também preparava a carne. Era tão irreal. Armel olhou para ela, divertido, seu rostinho todo franzido. Considera que eu só quero ter um mascote. Lili ficou instantaneamente vermelha. Ela fez bico, inclinando ligeiramente a cabecinha. Eu não sou um mascote da sorte. Armel controlava o cozimento, enquanto sorria para Lili. Você se lembra que eu sou uma pessoa muito azarada, certo? Nos conhecemos pela primeira vez no hospital. Foi porque, ao sair, fui atingido por um asteroide. Passei 3 dias no hospital. Lili tinha carne na boca. Seus olhos estavam bem abertos. Atingido por um asteroide. 3 dias. A sorte dessa pessoa é mais aterrorizante ou seu físico é mais formidável? Mas desde que te conheci, sinto que minha sorte melhorou. Como hoje, em que nem fui atingido por uma tempestade. Então você é meu mascote da sorte. Lili abriu a boca para protestar, mas nada saiu de sua boca. Se ao menos pudéssemos melhorar um pouquinho a sorte de Armel. Então dane-se o mascote. Depois que os dois se fartaram bem, a chuva lá fora também havia parado. Lili olha para as 4 bagas negras restantes. Posso levar isso para o papai e meu irmão?
Armel aplaudiu. Ele coloca o esqueleto da presa em chamas. Não precisa ser tão econômico. Vamos saquear as plantas mutantes. Lily refletiu por um instante. Então, isso não pode machucar a planta mutante? Ela não parece querer me atacar. Só que eu estou com muito medo. Armel ergue levemente as sobrancelhas. Claro. Faça como quiser. Pouco depois, Armel, com sua pequena mascote, encontra o território da planta mutante. No momento em que pisa lá dentro, videiras invasoras se enrolam ao redor dele como pequenas cobras. Armel, indiferente, estala os dedos. Milhares de videiras se reduzem instantaneamente a cinzas. Lily se agacha, um pouco triste. Justo nesse momento, uma videira se elevou de repente. Ela voou em sua direção. O pequeno gatinho só estava soltando a terra para as plantas mutantes. E, no entanto, isso fez cessar o crescimento frenético das videiras descontroladas. Até mesmo as roseiras venenosas voltaram a ficar saudáveis. Por um momento, todas as plantas da montanha ficaram espantadas. De onde veio esse anjinho? Mas justo quando elas se apressavam para se aproximar do pequeno, o dragão negro ao lado de repente soltou uma rajada de chamas. Ele não podia correr o risco de deixar essas plantas mutantes se aproximarem de Lily. Vendo isso, Lily rapidamente estendeu sua patinha para detê-lo. Almer, não as machuque. Elas são todas boas crianças. No entanto, mal ela terminou de falar, uma videira meio queimada se ergueu de repente, avançando rapidamente em direção a Lily. Isso não cheira bem, pensou Almer. Mas ele viu a videira se enrolar no pulso de Lily. Ligou-se ponta com ponta para se disfarçar de pulseira. Dessa vez, até o experiente Almer ficou um pouco confuso. Ele percebeu bajulação vinda de uma videira. Lily olhou para sua pequena pata com um ar atordoado. O que devo fazer com isso? Se você gostar, fique com ele. Só é um pouco feio. Tudo por causa da minha chama de dragão muito poderosa. Almer se admirou um pouco narcisicamente enquanto alisava os painéis de seu casaco. A videira se contorceu ao redor do pulso de Lily. Não perguntem por que uma planta gostaria de praguejar. Qualquer um teria surtado. Depois levantou os olhos e olhou para o rostinho inocente de Lily. Ergueu suavemente a ponta de sua videira e apontou uma direção. Os olhos de Lily brilharam imediatamente. Almer, vamos por ali. A pequena videira disse que há um tesouro lá. Ao ouvir isso, a videira começou a balançar freneticamente. Ela só queria levar Lily. De jeito nenhum queria dividir seu tesouro com aquele brutamontes. No entanto, acabou cedendo sob o ataque de fofura de Lily. Guiou os dois, um grande e um pequeno, até o sopé da montanha próxima. Almer moveu uma rocha. Apareceu um buraco não muito largo. E, de fato, dentro havia muitos bons objetos escondidos. Ossos e peles de feras estranhas que podiam ser usadas para fazer armaduras. E também frutos de várias plantas mutantes, etc. Almer ficou completamente espantado. Mas porque um dia, ele também tinha encontrado um tesouro. Ele não pôde deixar de acariciar a pequena cabeça de Lily. Você é realmente o meu amuleto da sorte. Lily inflou as bochechas. Por que essa pessoa é sempre tão estranha? Depois, Almer colocou Lily em um galho alto para ela se sentar. Ele próprio se transformou em um dragão negro como tinta. Pressionou as garras na entrada do buraco e começou a cavar. De longe, parecia um cachorro grandalhão. Quando todo o conteúdo do buraco finalmente foi exposto, a pequena videira já dançava orgulhosamente no pulso de Lily. Tudo aquilo eram seus tesouros. Mas no segundo seguinte, Almer já havia guardado tudo em um anel espacial e o colocou na mão de Lily. Essa erva daninha tem um bom patrimônio. Mas agora é nosso. Exatamente. Os dragões são realmente sem vergonha assim. A pequena Lily ainda não tem uma cara tão grossa. Então ela ficou um pouco envergonhada. Mas, para surpresa, a videira, por outro lado, parecia muito feliz. De qualquer forma, ela já havia decidido se agarrar àquela criancinha. Os outros não podiam perceber. Mas as plantas mutantes percebem cheiros de forma particularmente nítida. A aura emitida por Lily é suave e apaziguadora. Mesmo tendo sido gravemente ferida por aquele dragão, contanto que ficasse perto daquela pequena, ela se recuperaria rapidamente. Olhando para a videira que se contorcia alegremente em seu pulso, Lily sorriu, seus olhos se curvando em arcos felizes. Quer voltar para casa comigo? A videira balançou a cabeça freneticamente. Almer, ao lado, parecia pensativo. Será que essa coisa é mesmo uma planta mutante? Porque tenho a impressão de que ela não parece muito esperta. No fim,
Almer voltou carregando Lili nos braços. Proteja-a bem. Essa frase foi dita à videira. No momento em que ele abriu as asas para voar, a videira se estendeu de repente. Como um cinto de segurança, prendeu firmemente Lili ao corpo do dragão. Formou ao redor dela uma barreira protetora. A pequena não teve nenhum fio de pelo bagunçado pelo vento. Uma hora depois, eles retornaram à residência do marechal. No momento em que o dragão negro pousou, o mordomo também saiu. Aquele olhar poderia perfurar Sua Majestade o Imperador. O cavaleiro-chefe, que o seguia, fingiu não notar. Então ele viu a videira enrolada no pulso de Lili. As pupilas do cavaleiro-chefe se contraíram. Isso não se parece em nada com uma planta comum. O velho mordomo lá também viu o novo acessório da senhorita. Isto é, Lili pensou por 2 segundos e depois respondeu. Um animal de estimação. Além de animal de estimação, ela não sabia o que mais dizer. Armori tinha um sorriso ambíguo. Esse animal de estimação é incrível. Com um gesto da mão, uma pilha de coisas apareceu no pátio. E também tem isto. As despesas de mudança do seu animal de estimação. O mordomo ficou completamente atônito. Então, onde vocês dois foram? Como é que em menos de um dia foi algo tão empolgante? Até o cavaleiro-chefe Os, que já viu de tudo, também ficou muito surpreso naquele momento. Que tipo de poder é esse? Até uma planta mutante foi tomada como animal de estimação. Nem mesmo Suas Majestades têm essa habilidade. Não que ele desvalorizasse sua própria majestade, com seu azar habitual. Até as plantas comuns, ao vê-lo, reviram os olhos e lhe jogam frutas podres. Lili não entende isso. Ela acabou de receber uma mensagem do pai. Ele disse que teria que fazer hora extra esta noite e não voltaria para casa. Ela se despediu de Armor e Os. Lili parecia um pouco abatida. Do outro lado, o mordomo acabará de abrir uma pequena sala do tesouro para Lili. Ele guardou cuidadosamente todos os troféus do dia. Irmão mais velho Huan Fengxi voltou. Ao ver a planta mutante no pulso da irmã, ele ficou completamente atônito. Essa planta mutante de estimação? Huan Fengxi não acreditava no que ouvia. É preciso saber que as plantas mutantes odeiam igualmente todos os seres vivos. Até entre elas, frequentemente lutam até a morte. Mas agora, uma trepadeira mutante agarrava-se obstinadamente a sua irmã. Claro, essa planta mutante ainda era muito arrogante com os outros. Por exemplo, quase o atacou assim que ele se aproximou. Mas assim que Lili tocou nela com um dedo, a trepadeira ficou imediatamente dócil. Então que tipo de encanto mágico sua irmã possuía? Huan Fengxi ficou um pouco com dor de cabeça. Além de mim, mais alguém sabe disso? Lili, toda limpinha, sentada obedientemente na cama, respondeu docilmente. Também o vovô mordomo. Assim como Almer e seus subordinados. Huan Fengxi de repente sentiu que havia perdido prestígio. Então ele foi o quarto a saber. Espera. Almer? Esse nome lhe parecia familiar. Mas é Sua Majestade, horas. Respondeu Lili com voz suave. Sua Majestade? Huan Fengxi se assustou. Como você conhece Sua Majestade? Lili contou honestamente como eles se conheceram. Huan Fengxi ficou sem palavras. Certo então. Além dos que já sabem. Não conte a mais ninguém. Lili piscou os olhos. E o papai? E o irmão mais velho Kindra? Huan Fengxi levou a mão à testa. Tá bom, conte a eles também. Mas esse segredo não está já um pouco conhecido demais? Na manhã seguinte, depois que o irmão saiu para o trabalho, Lili correu para a cozinha, para estudar como transformar as frutas mutantes trazidas em doces. Nesse momento, um veículo flutuante desconhecido parou diante da residência do marechal. Ao vê-lo, o mordomo apressou-se em recebê-lo respeitosamente. Pouco tempo depois, Lili, ocupada na cozinha, acabará de tirar as luvas de forno, quando de repente sentiu seu corpo ficar leve. Um velho alto a abraçou por trás. Ha ha ha! Minha família Huan finalmente tem uma menina! A voz do velho é muito alta. O pequeno corpo de Lili podia sentir as vibrações do seu riso. Nesse momento, o mordomo se aproximou sorrindo. Senhorita, este é o pai do marechal. É também o seu avô. Na verdade, Lili já suspeitava. Porque se podia ver certo reflexo do papai no rosto do velho. Não. Deveria dizer que o papai é que se parece um pouco com ele. Lili falou um pouco nervosa. Olá, vovô. Ha ha ha, minha querida netinha. Vamos sair com o vovô para distribuir envelopes vermelhos. Embora Huan se pareça com Huan Xiao, suas personalidades são completamente opostas.
Ele é extremamente caloroso e alegre. Ele já esperava há muito tempo a chance de mostrar sua netinha aos velhos amigos. Então, assim que recebeu a notícia, interrompeu sua viagem interestelar para voltar. Lily imediatamente se sentiu perdida. Ela ainda tinha um pouco de medo de conhecer estranhos. Mas se eu recusar o vovô, ele vai ficar triste? Pensando nisso, Lily de repente notou alguns bolinhos ao lado. Uma ideia surgiu em sua mente. Vovô, vamos à escola do irmãozinho bom, tá bom? Quero levar bolinhos para ele comer. Meia hora depois, na entrada da primeira escola militar, Lily estendeu uma cesta de doces para o Juan Lindian, que estava de cara fechada. Vai lá, irmão mais velho, continua teu trabalho. Eu e o vovô vamos indo primeiro. De qualquer forma, enquanto o irmão aceitar os doces, ela já ficará feliz. Então ouviu-se Juan Lindian falar, um pouco hesitante. Quer dar uma volta pela escola? Assim que disse isso, Juan Lindian já se arrependeu. O que há de errado com essa boca? Juan Rei estava prestes a cair na risada por causa do neto desajeitado. Leva Lily com você. Eu, este velho, vou encontrar alguns velhos camaradas. Isso mesmo. Ele veio à escola militar só para se exibir? Na alameda sombreada do campus. Juan Lindian ainda mantinha seu ar de indiferença. Deu alguns passos à frente. Ao se virar, descobriu que Lily corria com dificuldade, balançando suas perninhas curtas. Ele se virou resignado e se abaixou. Todos os rapazes começaram a olhar. No entanto, tudo isso foi gravado por um colega bem intencionado. O fórum da escola explodiu imediatamente. O gatinho fofo só pegou sua cesta para ir à escola. Instantaneamente alcançou o primeiro lugar nas tendências interestelares. Grande notícia! O galã da escola imperial está saindo com uma garota super bonita. E até tiveram gestos íntimos em público. Assim que a informação saiu, dezenas de estudantes explodiram de surpresa. Deixe-me ver que garota tem um charme tão incrível. Ela conseguiu domar Juan Lindian, esse grande homem hétero. Lembro da última vez, uma certa beleza da escola lhe enviou uma carta de amor. Ele perguntou diretamente se o outro queria lutar. Mas ao ver na foto um bolinho de arroz no ombro do garoto, seu rostinho delicado como uma joia parecia incrivelmente fofo. Os rostos de todos ficaram vazios num instante. Depois chamaram o autor da postagem de clickbait. Droga, você chama isso de beleza extraordinária? Ok, admito que ela é realmente muito fofa. Posso perguntar se um gatinho tão fofo realmente existe? Não é uma imagem editada pelo autor, é? Se for, amaldiçoo você a reprovar todos os exames. A menos que compartilhe mais fotos fofas. No entanto, questionar é uma coisa. Todos ainda salvaram essa foto. E alguns mostraram ainda mais determinação. Juan Ling acabará de mostrar o campus à sua irmã. Ela deu de cara com 3 garotos rindo alto. Ao ver isso, Juan Ling sem hesitar colocou sua cesta e entregou na mão do outro. Depois fez uma apresentação bem vaga para Lily. Meus 3 colegas de quarto. Depois disso, ele nem esperou Lily cumprimentar os 3. Virou-se e foi embora, deixando os 3 com lágrimas como um macarrão largo. Então eles nem merecem nome, certo? 10 minutos depois, alguns chegaram aos fundos da escola. Juan Ling estendeu sua jaqueta no chão para Lily se sentar. Todos os bolos de frutas que Lily trouxe foram colocados de lado. Os outros também foram comprar uma montanha de lanches. Lily, venha provar esta salsicha grelhada. E este bolo de batata é nossa especialidade da escola. Naquele momento, eles estavam até mais entusiasmados que Juan Lindian, o verdadeiro irmão mais velho. Então viram a cesta que Lily trouxe. Ficaram instantaneamente estupefatos. Todos eram bolos feitos com frutas mutantes. Realmente digno da família do General Juan. Eles podem comer essas frutas mutantes caras sem restrição. E além disso, foi uma irmãzinha tão adorável quem as ofereceu. Juan Lindian também ficou bastante surpreso. Por que papai te comprou tantas frutas mutantes? Lily balançou a cabeça seriamente. Não é isso. Foi eu e um amigo pegou na floresta. Lily pelo menos pensou que o nome de Almer não devia ser revelado. Então, ela evitou a pergunta. Mas isso já era suficiente para surpreender. Poder pegar tantas plantas mutantes. Que sorte extraordinária para uma irmãzinha preciosa. Juan Lindian tossiu levemente. A floresta não é segura. Não corra por aí da próxima vez. Depois ele se vira. E encontra 3 pares de olhos cheios de inveja e ciúmes. É irritante, ele caiu na armadilha de novo. Ainda não acabou. A irmãzinha preciosa levantou de novo um pedaço de bolo. Irmão, coma isso.
Foi Lili quem fez ela mesma. Huan Ling olhou para o bolo. Ele odeia bolo acima de tudo. Então devorou o bolo de amoras em poucas mordidas. Os três colegas de quarto olhavam com olhos de peixe morto. Quem disse antes que ele tinha má relação com a irmã? Então, é tudo Versalhes, não é? O piquenique na grama acontece alegremente aqui. Do outro lado, o velho também encontrou seu velho companheiro. Depois de algumas palavras, abriu seu terminal pessoal. Não conseguiu evitar de mostrar fotos e vídeos de sua neta. Na tela, o gatinho fofo está encolhido. Ele está sentado na cabeça de um tigre-quirim negro. E o tigre-quirim quase riu até cair. Ao ver isso, os velhos companheiros quase perderam os olhos. É sua neta? É verdade ou não? Ela é realmente fofa demais. Os idosos resistem ainda menos a crianças pequenas fofas e macias. Rapidamente, todos esvaziaram as fotos do terminal de Huanhe. Elas até foram transformadas em um conjunto de expressões super fofas. Desta vez, até o grupo de antigos companheiros de armas, com quem não tinham contato há muito tempo, foi alertado. O avô ouviu dizer que você tem uma neta. Meu Deus, há uma mutação genética na sua família? Por que há tão poucas fotos? Quem vai olhar? Vejo que nossa netinha realmente gosta de peixinhos secos. Vou te enviar um pouco de nossas especialidades, peixinhos prateados. Tenho que dizer que os avós estão realmente na moda. Começaram a criar virtualmente sem qualquer instrução. O rabo de Huanhe está quase levantado de alegria. Afinal, os outros só podem olhar vídeos e fotos para ficarem com água na boca. Seu verdadeiro avô cria animais de verdade, de fato. E aquele avô que disse que enviaria algumas especialidades acabou de enviar sua mensagem. Ele rapidamente colocou seu terminal para verificar sua geladeira. Sua neta do ensino médio passou por ali por acaso. E imediatamente viu uma imagem ampliada no terminal. Era um gatinho fofo segurando um peixinho seco nas patas, com bochechas bem redondas. Era um mochi todo branco, macio e achatado. Só se ouviu um pequeno pug. A neta ficou tão fofa que começou a sangrar pelo nariz. No fim, ela ameaçou o avô de destruir tudo em casa. Ela apagou todos os conjuntos de figurinhas do telefone. Desde então, este conjunto de figurinhas de gato ficou famoso numa velocidade incrível. Ficou popular nos grupos de jovens. Quão famoso ficou? Huan Ling acabava de se despedir de Lili. E no grupo de chat do dormitório, viu uma imagem familiar. Em seus olhos azuis, podia-se ver uma inocência adorável. Huan Ling respirou fundo. Fechou os olhos e depois os abriu. Não podia estar enganado. Era aquele que ele mesmo havia criado. Naquele momento, outro colega de quarto, Hong Junho, se aproximou. Não é fofo? Este conjunto de figurinhas está super popular agora. Nem sabemos qual artista o desenhou. Homens musculosos deveriam usar este conjunto de figurinhas. Ah, esse gatinho fofo, eu poderia comer inteiro. Ninguém pensou nas bestas celestiais. Afinal, os filhotes das bestas celestiais são criaturas que destroem tudo desde que nascem. Ao ver as expressões apaixonadas dos colegas de quarto, Huan Ling não pôde deixar de cerrar os punhos. Quem poderia lhe dizer o que realmente está acontecendo? Por que sua irmãzinha virou um conjunto de figurinhas? E depois que Lili voltou para casa com o avô, ao entrar, viu imediatamente um jovem sentado calmamente no pátio, bebendo chá. Ele colocou a xícara de chá e sorriu elegantemente para Lili. Ele voltou. Ouça o tom. Quem não sabe poderia pensar que é a casa dele. O mordomo, em pé atrás dele, estava prestes a revirar os olhos. Como Sua Majestade se convida sem ser convidado? Huan ficou muito surpreso. Sua Majestade, como se faz que o senhor está aqui? Senhor Huan, há quanto tempo? Vim convidar Lili para vir à minha casa. Huan então percebeu que o imperador havia se tornado seu vizinho. Mas o que ele poderia fazer? Claro, ele estava feliz com sua neta. Lili seguiu Hermor pelo caminho cercado de rosas. Eles chegaram a um pavilhão. O lugar estava decorado de forma aconchegante. Havia também uma cesta suspensa bem macia. Lili olhou para cima com seus olhinhos várias vezes. Nem se sabe quando suas orelhas pequenas apareceram. Sua cauda atrás também começou a se mexer. No rosto dela, 3 grandes palavras claras estavam escritas. Quero experimentar. A Hermor não pôde deixar de rir. Ele sabia que o gatinho adoraria este lugar. Foi suavemente levantado por Hermor e colocado na cesta suspensa. Tão macio, tão confortável. Lili não pôde deixar de rolar. Tão feliz que diretamente assumiu a forma de um gato. Ela se preparava para miar um obrigado a Hermor. Mas ouviu o comunicador de Hermor tocar.
Então decidiu sabiamente não atrapalhar. Naquele momento, uma borboleta dourada voou graciosamente pelo pavilhão. Lili arregalou os olhos ao ver aquelas belas asas grandes. De repente, sentiu coceira nas patas. Quero correr para pegá-la. A cauda do gatinho se mexe de excitação. Ela abana seu pequeno traseiro, pronta para a caça. Mas, o gatinho fofo não tem noção do seu tamanho. Só percebe ao pular que essa borboleta é até maior que ela. Após uma luta intensa, o gatinho fofo acaba sendo pego pela borboleta. E então ela voou. O gatinho ficou chocado. Foi realmente embaraçoso. Mas entre embaraço e ferimento, ela escolhe mesmo primeiro. Miau, miau, miau. Salvem o gatinho, por favor. O pequeno gatinho agita suas patinhas em lágrimas, perdido. Então vê a Hermor se virar. Diante dele está uma tela de videoconferência. Há também vários ministros do outro lado. O gatinho fofo está completamente assustado. Então ela realmente perdeu a face em nível nacional? Vamos deixá-la morrer. Lili, sem esperança, cobriu o rosto com as patas. Os olhos dourados de Almer se encheram de alegria. Então ele deu uma ordem aos ministros perplexos na tela. A sessão de hoje termina aqui. No momento em que o vídeo se fechou, o dragão negro levantou abruptamente a cabeça. Desdobrou suas grandes asas e disparou para o céu. Lili teve a sensação de que tudo ficava borrado diante de seus olhos. No segundo seguinte, ela já estava sentada firmemente na cabeça do dragão negro. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Lili se preparava para suspirar aliviada. De repente, sentiu algo a alcançar. E esse algo emitia um som familiar. Era o tipo de som de uma viatura de polícia. Estrela besta à frente, atenção. Você violou a regulamentação de voo na área urbana. Vamos detê-lo. Ao ouvir isso, o corpo do dragão Hermor tremeu. O imperador do império foi detido. Está tudo bem? Ele imediatamente se preparou para fugir mais rápido. O pequeno gatinho montou pela primeira vez em um dragão para passear pela cidade. Mas por causa de excesso de velocidade, foi perseguido pelos policiais estelares por 9 ruas inteiras. Quando estava quase conseguindo despistar a patrulha inimiga, o dragão negro sob ele parou bruscamente. Ele de repente se lembrou de que fugir após um excesso de velocidade provocaria um alerta em todo o universo. Afinal, ele era o imperador do grande império das feras estelares. Seria uma vergonha espalhada até para o estrangeiro. Chan-Yin, cabisbaixo e abatido, foi levado para o posto de polícia estelar. Um jovem oficial, de rosto sério, interrogou as duas pessoas à sua frente. Vocês sabem o quão perigoso é voar sobre a cidade? Nome. Idade. O dragão negro, Almer, manteve uma expressão severa e bela. Huan Xiao. Tenho 100 anos este ano. Ao ouvir isso, Lili levantou a cabeça, chocada. Como um dragão podia ser tão descarado? Ele ainda ousava dar um nome falso. O oficial à frente permaneceu em silêncio. Depois bateu na mesa. Está zombando de mim? Esse não é o nome do Marechal Huan. Ele jamais cometeria um erro desses. Lili apressou-se em concordar ao lado. Sim, sim. Meu papai nunca faria isso. De repente, o oficial virou-se para ela. E você? Qual é o seu nome? Lili não teve tempo de reagir. Ela respondeu mecanicamente. Almer. Desta vez, o verdadeiro Almer ficou sem palavras. O oficial riu, exasperado. Um ousa usar o nome do marechal. E o outro do próprio imperador. Vocês dois são realmente corajosos. Mostrem seus chips de identidade. O oficial pegou um scanner. O rosto de Lili ficou todo vermelho. Mas mesmo assim ela estendeu docilmente o pulso. Um som mecânico soou imediatamente. Van Lili. 4 anos. Tutor, Marechal Imperial Huan Xiao. O jovem oficial ficou momentaneamente emocionado. Ele olhou para Lili e depois para o jovem sentado ao lado dela, hesitante. Então, esse homem seria realmente... Não, não. Lili, encontrando coragem do nada, agarrou o pulso de Almer e o colocou diante do scanner. Mesmo que ele ficasse envergonhado, não podia deixar o papai levar a culpa. Outro bip soou. Almer Reinald Berlim Hanna. O rosto do jovem oficial se contraiu levemente. Ele sentiu que esse caso estava além dele. 10 minutos depois, Almer sorriu enquanto pagava a multa. O diretor do posto, todo respeitoso, estava ao seu lado. Vossa Majestade, veja. Estamos realmente muito arrependidos. Não é nada. Contanto que não publiquem minha foto, tudo bem. Almer fez um gesto com a mão. Ah, a propósito.
Esse jovem oficial só cumpriu o dever dele. Não o punam por causa do meu status. O diretor soltou um suspiro de alívio. Esse subordinado era realmente talentoso. Capturá-lo era como tirar um ás. Fique tranquilo. Não apenas não o punirei, como lhe darei um bônus. Depois de sair do posto, Lily levantou para Almer um olhar um pouco triste. Você não é o imperador? Como pôde fazer algo tão imprudente? Almer coçou a cabeça, envergonhado. Eu estava voando rápido demais há pouco. Não vi direito o caminho. Como compensação, eu te convido para comer no restaurante 5 estrelas mais luxuoso do planeta principal. O lugar e o serviço eram excelentes. Quando os pratos foram servidos, Almer quase não comeu, ocupado em alimentar o pequeno ao seu lado. Os dois comiam felizes, quando uma voz cheia de dúvida soou. Vossa Majestade! Um homem de meia idade, bem vestido, aproximou-se. É realmente Vossa Majestade. Pensei que tivesse me enganado. Assim que Lily viu a despreocupação de Almer desaparecer instantaneamente, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Todo o seu ser parecia elegante, mas com certa distância. Tio Caná. Olá. A jovem loira ao lado do homem de meia idade também fez uma reverência nobre. Haha, que coincidência. Sua Majestade ainda se lembra da minha sobrinha Linmo? Vocês se conheceram quando eram crianças. Almer acenou levemente com a cabeça para a jovem em sinal de cortesia. Desculpe. Conheço muita gente todos os dias. Não me lembro muito bem. Sua voz era calma, e o olhar da jovem escureceu imediatamente. Nesse momento, o garçom chegou com um copo de suco de leite. Almer o pegou e colocou diante de Lily. Só então os dois voltaram seus olhos para a jovem ao lado dele. E esta? A minha amiga. Era óbvio que Almer não tinha intenção de apresentar Lily. Embora Lily se endireitasse para parecer menos nervosa, ainda parecia tensa. Desculpe, tio Caná, mas estes restos provavelmente não são dignos de o receber. Caná riu e fez um gesto com a mão. Depois, com tato, despediu-se com a sua sobrinha. Mas depois de dar alguns passos, virou-se e viu que Sua Augusta Majestade estava a alimentar pessoalmente a jovem. O rosto de Linmo escureceu de imediato. Desta vez, ela tinha vindo ao planeta principal para assistir ao próximo banquete da corte. Sua Majestade ainda não tinha rainha, e todas as grandes famílias nobres faziam de tudo para enviar as suas filhas. Esse encontro fortuito deixou Linmo toda entusiasmada. Mas era claro que Sua Majestade não tinha qualquer interesse nela. Ao lado, Caná olhava pensativo para a menina junto ao rei. Pensou que devia investigar sobre ela. Após a refeição, Almer acompanhou Lily de má vontade. Antes de partir, pegou na pequena mão de Lily e prendeu algo no seu pulso. Antes que ela pudesse ver, o velho general Juan já a segurava nos braços, preocupado. Vossa Majestade também deixou tanto trabalho de lado para levá-la a passear. A nossa pequena Lily deve estar exausta. Lily estava, de facto, cansada. Tomou um banho ao voltar ao quarto. Depois deitou-se na cama macia. Foi só então que pensou em tocar o pulso. Era uma bonita pulseira prateada, adornada com 5 pedras preciosas de cores diferentes. Mas por que razão Almer lhe teria oferecido uma pulseira? Ela bocejou, pronta para adormecer, quando a videira negra, que desaparecera todo dia, subiu pela janela. Enroscou-se até Lily e ia subir ao travesseiro para dormir, mas ao ver a pulseira, a videira eriçou-se de imediato, as folhas batendo furiosamente na cama. Essa coisa malvada ousava ocupar o seu território. Não é que fosse mesquinha, mas a pulseira exalava claramente o cheiro daquele maldito dragão. O cheiro era tão forte que ela quis lutar com ele. Atacou a pulseira, e no instante seguinte, a videira desapareceu completamente. Lily piscou os olhos. Revistou toda a cama, mas não encontrou a pequena videira. Então lembrou-se do anel espacial que Almer lhe tinha mostrado. Tentou então projetar um pouco da sua fraca energia mental nele. No segundo seguinte, a pequena videira caiu na cama, parecendo completamente maltratada. Antes mesmo que se levantasse, uma pilha de pedras preciosas caiu sobre ela, cobrindo-a como sob um pequeno monte. Maldito dragão odioso! Sai daqui! A pequena videira debateu-se para se libertar. Agarrou uma pedra preciosa e atirou-a, mas atirou com demasiada força, e a pedra ricocheteou e voltou a cair sobre ela. A pequena videira desabou, desesperada. Por que é que a má sorte caía sempre sobre ela? Lily acariciou-a para consolar. Depois olhou, desolada, para a cama coberta de pedras preciosas.
Como é que vou conseguir arrumar tudo isto? Depois descobriu que, desde que tocasse nos objetos, podia fazê-los entrar na pulseira apenas com um pensamento. Mas por que razão Homer lhe teria oferecido algo tão precioso? O pequeno gatinho adormeceu, um pouco preocupado. No dia seguinte, depois do almoço, Lili quis ir devolver a pulseira a Homer. Juan ficou logo com ciúmes. Ir ver Sua Majestade outra vez? Já não passaste o dia inteiro de ontem com ele? Mas quando viu a pulseira no pulso de Lili, inspirou bruscamente de espanto. Como é que ele pôde dar-te isso? Juan recomeçou a praguejar por dentro. Contendo-se, escolheu as palavras. Lili, essa pulseira é um tesouro do clã dos dragões. Desde sempre, só é transmitida aos seus filhos. Eu bem sabia, esse maldito. Sua Majestade não tem boas intenções. Quer raptar-te para te tomar como filha adotiva. Lili piscou os olhos, sentindo a situação um pouco estranha. Era aquele tipo de sensação estranha. Como quando se vê alguém como um irmão, mas ele quer ser teu pai. No entanto, exceto Almir, ninguém podia retirar a pulseira. Juan estava prestes a explodir de raiva. Furioso, levou a neta até a mansão vizinha. Mas disseram-lhes que Sua Majestade tinha partido. Fugiu de propósito, não foi? Disse Juan espontaneamente. O mordomo de Almer teve um espasmo no canto dos lábios. Não podia admitir que Juan tinha razão. Sem saber em quem descarregar a raiva, o velho Juan decidiu levar Lili às compras para se distrair. Ao passar diante da empresa do seu filho mais velho, Juan e Si entraram para descansar. O avô e a neta começaram a competir, cada um querendo saber qual chá com leite Lili preferia. Os dois foram então fazer fila pessoalmente, deixando Lili sozinha no grande escritório a ver desenhos animados. Mas pouco depois, ouviram-se ruídos de pânico e caos lá fora. A secretária abriu de repente a porta e entrou a correr. Menina, depressa, fujamos. Insetoides superiores e piratas estelares invadiram o planeta principal. Antes mesmo que terminasse, um canhão de energia explodiu a janela panorâmica. A secretária atirou-se imediatamente sobre Lili para proteger. No momento crítico, a videira, que repousava tranquilamente no pulso de Lili, libertou uma energia fulgurante, envolvendo-as a ambas num instante. O gatinho só estava buscando o irmão Seal depois do trabalho, e acabou sendo sequestrado pela raça inseto. Vendo a maré de insetos cercando o quarto onde estava, uma videira quebrou a janela, não apenas criando uma rota de fuga para o gatinho, mas até as plantas decorativas ajudaram a erguer um escudo de proteção. Mas quando o gatinho achou que estava seguro, um enorme inseto avançado disparou uma onda de energia. Lili apenas sentiu seu corpo tremer, e caiu diretamente do topo do 88º andar. A videira mutante rapidamente formou uma grande rede tentando pegá-la, mas foi surpreendida por uma figura alta. Lili estava em um abraço desconhecido. Só conseguia ver o cabelo branco e o queixo firme da outra pessoa. Primeira e segunda equipes apoiam a frota estelar principal. Terceira equipe limpa os insetos no chão. Quarta equipe resgata pessoas. O jovem comandava a batalha com calma, enquanto carregava um canhão de energia no ombro com uma mão. E explodiu o inseto avançado em poucos tiros, que gritava de dor, para não dar trabalho a ele. Lili mordeu o lábio e se transformou em gatinho. E rapidamente entrou no bolso do uniforme dele. O jovem olhou surpreso para aquela pequena criatura estelar, e continuou a destruir tudo com o canhão. Não se sabe quanto tempo se passou. O som das armas finalmente cessou. Lili espiou de dentro do bolso. Vendo a cidade destruída em vários pontos, ficou assustada. Não sabia como estavam seu avô e irmão. Então foi levantada por uma mão com calo. O gatinho sofreu alguns ferimentos leves. Seu pelo branco também ficou tingido de vermelho. O jovem entregou a pequena bola de pelo a um subordinado. Cuide desta cria. Não, comandante. Eu não sei cuidar de uma coisinha dessas. O soldado de repente recebeu uma pequena bola incrivelmente macia. Quem antes não tremia diante dos insetos, agora nem conseguia mexer as mãos. E ao ouvir o nome Juan, Lili imediatamente levantou as orelhas. No próximo momento, se transformou em humano. Nariz vermelho e olhos marejados. Já tinha se segurado muito para não chorar. Meu terminal quebrou. Podem me ajudar a contatar meu pai? Meu pai é Juan Xiao. Marechal Juan Xiao. O soldado ficou chocado, olhando para Juan Linshan. Uau! Comandante Juan salvou alguém da própria família. Quando o Marechal Juan teve uma filha, Juan Linshan parou, pensou e trouxe Lili de volta.
Achou que a cor do cabelo da pequena era familiar, mas tão frágil. Juan Lynch abriu a comunicação para confirmar com o tio. De repente, veio um som confuso. Caramba! Qual jardim botânico deixou as plantas mutantes saírem? Rápido, peguem-na! Lily levantou a cabeça apressadamente. Viu a videira roxa feroz perto. Juan Lynch notou sua expressão tensa e levantou a sobrancelha. Você conhece? Lily acenou com a cabeça. Meu! Juan Lynch fez uma expressão estranha. Mas ainda foi até Lily. Subordinados relataram a situação. Comandante, essa videira de amora mutante está estranha. Parece estar em estado de fúria. Várias pessoas foram enroladas e lançadas. Mas, sendo bestas estelares, seus corpos são resistentes. Não sofreram ferimentos. Mas Lily estava muito preocupada. Pequena videira. Ela corajosamente gritou para a amora mutante enfurecida. No instante seguinte, todos os olhares caíram sobre ela. O jovem negro alto segurava uma pequena bola rosa e branca. A cena chamava muita atenção. Mas, quem a pequena videira chamou? Não parecia ameaçador. Mas logo eles souberam. A amora mutante que atacava voou rapidamente para cá. Com cuidado, comandante. Os soldados gritaram. Mas diante de todos, a amora mutante começou a encolher enquanto corria. Até alcançar Lily, virou uma pequena cobra. Enrolou-se no pulso da pequena e começou a cuidar dela. Pequena dona sempre tem medo de dor. Agora com tantos ferimentos, deve estar sofrendo. Lily também tocou a ponta da videira. Depois de acalmá-lo por um tempo, finalmente levantou a cabeça. Aquele. Você poderia me ajudar a contatar meu pai? Todos então despertaram como de um sonho. Juan Lynch desviou o olhar. Pegou o comunicador. Nesse momento, no espaço não muito distante do planeta principal, Juan Xiao liderava o terceiro corpo perseguindo um grupo de rebeldes. De repente, uma garra de dragão negra emergiu do vazio. Quase com um único golpe, metade da nave dos rebeldes foi destruída. Em seguida, uma baforada de dragão foi lançada. Em poucos segundos, a nave inteira explodiu em pedaços. No segundo seguinte, o dragão negro transformou-se em humano e pousou sobre a nave. A primeira coisa que disse foi perguntando a Juan Xiao. Lily está em perigo? Não consigo contatá-la pelo comunicador. General Juan, você tem notícias dela? Essa pergunta abrupta deixou os outros generais completamente confusos. O rosto de Juan Xiao, porém, de repente ficou mais frio e sombrio. Nesse momento, seu terminal pessoal tocou. Juan Xiao atendeu. Na tela, um bolinho de arroz machucado estava sendo segurado por um jovem de pele negra e cabelos brancos. Ao ver uma figura familiar, os olhos do pequeno brilharam de repente. Lily! Juan Xiao e Almo gritaram excitados ao mesmo tempo. Não tenha medo. Papai vai te encontrar agora. Era claramente visível a preocupação no rosto de Juan Xiao. Até Juan Lynch ficou surpreso. Na memória dele, nunca tinha visto um tio tão preocupado. No entanto, ao olhar para os ferimentos de Lily, a expressão de surpresa no rosto de Almo desapareceu gradualmente. Juan Xiao deu uma ordem. Kezan, cuide dos ferimentos de Lily. Foi como se Juan Xiao só tivesse notado Juan Lynch agora. Sua voz cheia de ansiedade contida. Almo, por outro lado, falou sem cerimônia, tagarelando sem se importar com a imagem. Lembre-se de usar os melhores remédios. Limpe bem ao redor do ferimento. Ah, esqueça. Melhor deixar para um médico profissional. Ele realmente temia que esses grandes homens pudessem machucar ainda mais Lily. Se não fosse pelo autocontrole, Juan Lynch teria revirado os olhos de verdade. Cada general e imperador agindo como se fosse enfrentar um grande inimigo, apenas para tratar os ferimentos desse pequeno ser. No final, ele não aguentou mais a tagarelice dos dois. Achou uma desculpa para encerrar a comunicação. Os soldados de Juan Lynch também ficaram boquiabertos. Neste momento, olhando para aquele serzinho macio, eles pensaram: que tipo de status é esse? Faz com que um general e um imperador se preocupem tanto. Se fosse apenas o general, eles até poderiam entender. Afinal, é o pai biológico. Mas o que o imperador está fazendo? Um grupo de soldados pegando o queixo caído dos companheiros, e depois vagando confusos para limpar o campo de batalha. Logo, Juan Rei e Yuan Fengxi, recebendo a notícia, também chegaram. Ao ver Lily, os dois quase deram voltas de mãos dadas de tanta excitação. Sem muitas formalidades, levaram Lily correndo para casa para tratamento, deixando Juan Lynch sozinho, sem palavras. Em apenas alguns anos,
Como essa família enlouqueceu! Mas pensando nos insetos que enlouquecidamente queriam pegá-la, o olhar de Huan Linshan ficou profundo novamente. Passou-se meio mês. Ainda se investigava a traição interna com os insetos invadindo o império. Os ferimentos de Lili estavam praticamente curados. Nesse dia, Huan Xiao a levou ao hospital para exames. No meio do caminho, porém, Ji Qingru segurou. Os dois cochicharam sobre um relatório de teste de força mental. No relatório, o valor de poluição mental de Huan Xiao era 75. Um número ainda mais normal do que antes de ele sair para eliminar os rebeldes. Mas justamente por ser tão normal, parecia normal. Essa situação também fez Huan Qingran se lembrar de uma experiência própria. Um dia, ele passou a noite em casa com Lili. Naquele dia, sua força mental estava à beira de perder o controle. Mas, ao acordar, a sensação de opressão desapareceu completamente. Será que Lili poderia ter alguma relação com a cura da poluição mental? Mas, neste momento, os dois não conseguiam se alegrar. Pois para Lili, isso talvez não fosse algo bom. Naquele momento, Lili estava sentada silenciosamente do lado de fora da sala de exames, esperando. Então, Huan Qingran abriu a porta e acenou para ela. Lili, o irmão vai fazer mais um exame com você. Lili respondeu obedientemente, seguindo as instruções do irmão, entrou em uma cápsula esférica. Fechou os olhos silenciosamente. Huan Qingran primeiro verificou o nível de força mental dela. Sim, exato. Ainda era o adorável gatinho inútil da família deles. Mas ao olhar para o valor de poluição, o número no relatório fez seus olhos se arregalarem. O valor de poluição mental de Lili era, inacreditavelmente, 0. Como isso é possível? Isso é simplesmente um valor que não poderia existir. O laboratório de contaminação que todos no universo temem. Era, para a gatinha, apenas uma sala de brinquedos. Até mesmo as pedras contaminadas disputavam para que ela chutasse como bola. E até as caudas de cobras mutantes queriam servir de varinha de brincar. Ao ver isso, o irmão médico ficou desesperado. Um contato tão próximo certamente causaria uma contaminação severa. Mas, no instante em que viu o relatório dos exames, suas pupilas tremeram. O nível de contaminação mental da pequena era 0. Como isso era possível? Mesmo os recém-nascidos, desde o nascimento já começam a ser invadidos pela contaminação. Huan Qingran fez todos os exames possíveis, mas continuava sem nenhuma pista. Então teve uma ideia ousada. Será que deveria tentar deixar Lili tocar diretamente na fonte da contaminação? Mas assim que disse isso, quase se deu um tapa no rosto. Não, não. Isso seria o mesmo que mandar a irmãzinha para a morte. Mas os olhos de Lili brilharam. Quero tentar. Se eu conseguir derrotar essas coisas ruins, posso ajudar o papai e o irmão também, não posso? Sem esperar a resposta de Huan Qingran, ela estendeu a mão diretamente para uma caixinha. Já havia notado antes a luz negra que saía dela. Devia ser a fonte da infecção de que o irmão falava. Ao ver isso, Huan Qingran quase quis morrer. Mas a cena diante de seus olhos o deixou sem palavras. No monitor do aparelho, os pontinhos pretos representando o poluente X haviam acabado de surgir, quando uma série de pontinhos brancos apareceu, perseguindo o X com ferocidade, até devorá-lo completamente. Huan Qingran mal podia acreditar no que via. Ao tocar em Lili, aquela energia passou para o corpo dele através do contato. Sentiu algo se movendo em seu corpo, como se fosse tímido no começo, assim como sua priminha introvertida. Mas ao ver os poluentes dentro dele, eles começaram um ataque feroz. Lili parecia ter descoberto como controlar sua energia mental, e até encorajava sua pequena energia fracote. Lava, lava. Vamos limpar tudo isso sujo. Sua energia mental, com mania de limpeza, ficou animada de repente, trabalhando sem parar por 10 minutos. E então desabou de cansaço. Lili bocejou, também cansadinha. Huan Qingran abriu os olhos, sentindo a cabeça leve como nunca antes. Verificou o nível de contaminação mental em seu corpo. Em apenas 10 minutos, havia caído de 90 para 69, abaixo de 60. Isso era simplesmente inacreditável. Huan Qingran baixou o olhar, tocando de leve a Lili, já adormecida. Você realmente me deu um grande problema. Se o mundo soubesse que a energia mental de Lili pode devorar poluentes X, imagine a loucura que causaria. Ao sair da sala de exames, contou o resultado para Huan Zhen. Tio e sobrinho não disseram nada, mas ambos estavam com sentimentos confusos. Lili dormiu profundamente.
Quando acordou, ainda estava meio sonolenta e com um pouquinho de fome. Mas ela tinha tomado um bom café da manhã. A videira enrolada em sua mão cresceu um pouco, floresceu, e deu uma grande baga para ela comer como lanche. Obrigada, pequena videira. Lili acariciou a ponta do cipó e começou a roer a baga aos poucos, com energia renovada. Lili caminhou com passinhos até a cozinha. Era abril, e de acordo com seus hábitos da vida anterior, ela queria preparar docinhos típicos do festival. Isso mesmo. Hoje Lili planejava fazer King Tuan. Como sua família não gostava muito de doces, ela fez a versão com gema salgada e carne seca. O avô, Juanre, comeu 10 de uma vez, e só com relutância deixou o mordomo empacotar o resto, para enviar aos irmãos que estavam trabalhando e estudando. A velocidade de entrega no mundo interestelar é praticamente a da luz. Mesmo entre planetas diferentes, leva apenas algumas horas. Neste momento, no planeta 4353, um mercado de mercenários intergaláctico. Aqui vivem muitos mestres de mechas externas. Entre eles está o segundo filho da família Juan, que vive ocultando sua identidade. Irmão Lu. Chegou sua encomenda. Dentro de um instituto de pesquisa particular, um jovem educado de óculos recebeu um grande pacote das mãos de seu júnior. Juan Xinglan, que havia mudado seu sobrenome para o da mãe, sorriu levemente e agradeceu. Porém, ao se virar, sua expressão gentil e refinada desapareceu. Com o rosto frio, baixou os olhos para olhar o pacote. O endereço realmente era da casa antiga. Mas quem seria tão entediado a ponto de lhe enviar algo? Não será que o terceiro irmão mandou uma bomba? Isso até lhe daria uma boa desculpa para acabar com o terceiro. Mas, inesperadamente, ao abrir, ele semicerrou os olhos. Não era uma armadilha. Mas o que é King Tuan? Junto com o pacote havia uma caixa e uma carta. Juan Xinglan abriu a carta distraidamente. Era a caligrafia do seu irmão mais velho. Presente da irmãzinha do King Tuan. Se você ousar jogar fora, te mato quando voltar. E também guarde bem o amuleto de paz dentro da caixa. Se não quiser, me devolva. Se jogar fora, também te mato. A carta inteira era só ameaças. Juan Xinglan soltou uma risada irônica. Meu irmão ainda fala tão estupidamente. Além disso, desde quando eu tenho uma irmãzinha? Juan Xinglan pegou a caixa e saiu. Todos os membros da família Juan nasceram rebeldes. Já que Juan Fenci disse para não jogar fora, ele, de propósito, iria jogar fora. Mas ao sair, encontrou uma colega do instituto. Imediatamente mudou para um sorriso gentil. Xiaoxin, você chegou na hora certa. Isto é comida que minha família enviou. Leve e compartilhe com todos. As garotas ficaram encantadas. Afinal, o irmão Juan era o ídolo do instituto. Se não fosse tão obcecado por pesquisa, as pretendentes fariam fila quilométrica. Depois que as garotas agradeceram e levaram os King Tuan, Juan Xinglan colocou as mãos nos bolsos. Recolheu totalmente o sorriso e voltou ao estúdio. A sensação de manipular os outros com uma máscara no rosto era realmente viciante. Mas em seguida, Juan Xinglan tocou o queixo. Que tipo de presente devo mandar de volta ao meu irmão? Enquanto isso, na sala de estudos da família Juan, estava acontecendo uma reunião muito importante. Lili, sendo o assunto principal, só precisava ouvir obedientemente. Embora Juan Xiao tivesse enfatizado várias vezes que ela devia manter a calma, quando souberam que Lili podia curar o poder espiritual dos outros, e também devorar substâncias poluentes tipo X, a voz estrondosa de Juan refez tremer toda a sala. Que bobagem é essa? Isso não é algo bom para Lili. Ao lado, Juan Fenci também ficou sério. Ao ouvir a notícia, sua primeira reação não foi alegria, mas sim a mesma preocupação dos outros. Isso mostrava que a família realmente considerava Lili mais importante que tudo. Felizmente, o exame de Ji Qingran foi feito em segredo. No final, a família decidiu manter tudo em segredo absoluto. De jeito nenhum poderiam deixar estranhos saberem. E mesmo que alguém descobrisse, mesmo que eu tenha que dar minha vida, nunca deixarei que te façam mal. Juan reabraçava sua netinha, com ternura que não conseguia esconder nos olhos. E ainda a advertiu para nunca usar seu poder espiritual sem cuidado. Lili assentiu docilmente, mas na manhã seguinte, ela disse ao avô que queria curar a contaminação espiritual dele. Ela tinha ouvido o pai e o irmão comentarem antes que o avô fora um guerreiro ainda mais forte que o pai. Ele arriscara a vida inúmeras vezes para proteger todo o clã das bestas estelares. Mas, no fim, não resistiu à contaminação espiritual.
e teve de se aposentar do cargo de marechal, tornando-se apenas um velho comum. Juan recarregava sempre uma arma consigo, preparado para se matar caso seu poder espiritual fosse totalmente devorado. Lili ficava muito triste só de pensar nisso. Ela se apoiou nas costas do avô. Vovô, deixe o Bimbim te ajudar. Xiaobai é muito poderoso. Juan reacariciou com ternura a cabeça da netinha. Quem é Xiaobai? É o meu poder espiritual. Vovô, deixe eu te contar. Meu poder espiritual é uma bolinha branca leitosa. Ela é super fofa. Quanto mais Juan reouvia, mais achava estranho. O poder espiritual das pessoas normalmente é feito de vários fios. Desde quando o poder espiritual de alguém é uma bola? Mesmo assim, ele confiou e entregou seu poder espiritual à netinha. Lili imediatamente se animou. Bolinha, bata nesses bichos ruins. O tratamento durou quase metade do dia. Quando chegou a tarde, Juan Fenci voltou da empresa, com um pacote nos braços. Era algo que um colega havia lhe entregue antes de sair. Só agora ele lembrou de abrir. A caligrafia no pacote era bonita. Era do seu maldito segundo irmão. Juan Fenci, você tá com problema na cabeça? Que irmãzinha? Eu não tenho irmã. E esse troço quebrado que você mandou? Toma de volta. Ao ouvir o azarado chamar o amuleto de Lili de lixo, Juan Fenci não conseguiu mais se conter. Irritado, abriu a caixa de uma vez. Mas dentro não havia nenhum amuleto de paz. Em vez disso, ouviu-se um som de bip-bip urgente. Droga, Juan Xinglan, seu idiota miserável. Juan Fenci rapidamente arremessou o objeto para o terreno vazio mais distante. E logo em seguida se jogou no chão. Um estrondo de explosão ecoou. Todo o casarão tremeu. Lili, que tirava uma soneca, acordou assustada e sentou-se de um salto. Ela olhou em volta, confusa. O que? O que aconteceu?